Você sabia que o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, foi traduzido no Brasil por Machado de Assis e em Portugal por Fernando Pessoa? Que Edgar Allan Poe é conhecido por ser o criador do gênero policial? Que ele se casou com sua prima de 13 anos quando ele tinha 27? Não percam mais esse vídeo e venha saber mais sobre a vida e obra desse mestre do terror. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é José Nildo Forte e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a vida e obra do escritor estadunidense Edgar Allan Poe, trazendo comentários sobre 2 de seus contos. Quando falamos em horror e mistério na literatura, poucos nomes são tão icônicos quanto o de Edgar Allan Poe. Ele não apenas criou histórias assustadoras, mas também mergulhou profundamente nos cantos mais obscuros da mente humana. Hoje vamos conhecer um pouco sobre sua vida e sua obra e mergulhar em 2 de suas histórias intrigantes: A Queda da Casa Usher e O Gato Preto. Prepare-se para uma viagem ao coração sombrio da literatura gótica. Edgar Allan Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, nos Estados Unidos. Filho de David Poe e de Elizabeth, foi abandonado pelo pai alcoólatra 1 ano após seu nascimento. Perdeu a mãe 2 anos depois e foi criado por um rico comerciante, John Allan, que lhe deu o sobrenome. Esse pai adotivo, a fim de lhe proporcionar uma educação clássica, enviou Edgar Allan Poe à Europa, onde estudou entre 1815 e 1820. Em renomadas instituições de ensino na Escócia e na Inglaterra. Ao regressar aos Estados Unidos, iniciou os estudos na Universidade da Virgínia, onde envolveu-se desregradamente com jogos e álcool, o que resultou em 1827 no rompimento da relação com seu pai adotivo. Nesse mesmo ano, publicou em Boston seu primeiro livro de poesia, Tarmelão e Outros Poemas. Tentou seguir a carreira militar, mas sem sucesso, pois acabou sendo expulso. Ao ser expulso, Poe foi morar com uma tia e uma prima, com quem Poe vem a se apaixonar. Em 1835, eles se casam, quando Virginia tinha apenas 13 anos. Nos papéis de matrimônio, enquanto o autor foi registrado com seus 27 anos, a jovem teve sua idade falsificada. Alegou-se que ela tinha 21 anos. Mesmo tendo apenas 13. Virginia, todavia, descobriu que havia contraído tuberculose. Ela tinha apenas 20 anos quando sua vida passou a se resumir em tosses secas, tumores e muito sangue. Em pouco tempo, a forte saúde da moça caiu por terra e ela tornou-se uma mulher inválida. Poe entrou em uma depressão profunda. Ela faleceu em 1847. A morte dela teve um efeito significativo em Poe. Após sua morte, Poe ficou profundamente triste por vários meses. Em 3 de outubro de 1849, ele foi encontrado em Baltimore, em estado de semiconsciência, sem, portanto, apresentar condições de explicar como e por que estava naquela cidade, ou mesmo apontar os acontecimentos precedentes que o levaram àquela situação. Foi conduzido então ao hospital, onde morreu 4 dias depois, em 7 de outubro. Assim, a causa-morte continua sendo um mistério, apesar de haver suposições, entre elas embriaguez ou sífilis. Antes de começar a falar sobre a obra do autor, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal, pedir também que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Além deste canal, eu também tenho um perfil no Instagram chamado Incentivando a Leitura 2024. Quem tiver interesse, também siga por lá. Desde já agradeço. Allan Poe deixou poemas, contos e romances com temas de mistério e de horror. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causado pela morte, sendo um dos pioneiros do horror psicológico e do suspense na literatura americana. Ele foi um dos primeiros escritores a explorar o sobrenatural, não apenas como um tema de horror direto, mas também como um reflexo da mente humana e seus tormentos. Além disso, suas histórias são conhecidas pela atmosfera densa e opressiva,
com cenários que parecem refletir os estados mentais dos personagens. Ele também é considerado o precursor dos contos de detetive, com os assassinatos na Rua Morgue, além de ter influenciado profundamente o gênero de mistério e investigação, sendo considerado o pai das modernas histórias de detetive. Suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea, com destaque para os contos do grotesco e arabesco, que influenciaram diversas gerações de escritores de livros de suspense e terror. Publicou ainda O Gato Preto, em 1843, e O Corvo e Outros Poemas, em 1845. No Brasil, esse livro teve tradução de ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis, e em Portugal, de Fernando Pessoa. Traduções de peso, né? Ele ainda publicou Poemas em 1831, Berenice em 1835, A Queda da Casa de Usher, 1839, O Retrato Oval, 1842, O Poço e o Pêndulo, 1842, O Coração Revelador, 1843, Filosofia da Composição, 1845, O Barril de Amontilado, 1846, Annabel Lee, 1849 e Príncipe Poético, 1850, dentre outros livros. Uma vez conhecida a vida e a obra de Edgar Allan Poe, agora vamos fazer um resumo de dois de seus contos mais conhecidos, A Queda da Casa de Usher e O Gato Preto. A Queda da Casa de Usher nos leva a uma mansão em ruínas onde o narrador, um amigo de longa data de Roderick Usher, lhe escreveu pedindo ajuda, devido a uma doença que o acometia, um transtorno mental que o oprimia. Ao chegar à mansão, o narrador encontra um amigo totalmente diferente, com feições cadavéricas. Usher era assombrado pelo medo. Ele morava com sua irmã gêmea, Lady Madeline, também muito doente. Eles eram os últimos da linhagem dos Usher. Alguns dias depois, a irmã de Usher falece e ele decide conservar seu corpo em uma cripta por 15 dias, para só depois enterrá-lo. Após a morte da irmã, Usher vagava de cômodo em cômodo com passos apressados, desiguais e sem rumo. A palidez de suas faces assumiu um tom mais pavoroso ainda. A casa em si é quase um personagem, com descrições detalhadas que mostram como ela parecia viva e reflete o estado mental dos personagens. Aqui, Poe explora temas de doença mental, isolamento e a decadência de uma linhagem familiar. À medida que o narrador passa mais tempo com os irmãos Usher, ele sente que há algo sobrenatural e ameaçador na casa. O clímax da história é uma das cenas mais impactantes e sinistras da literatura gótica, quando o destino da mansão e dos irmãos Usher se entrelaça de uma maneira única e perturbadora. Poe consegue, de forma brilhante, criar uma atmosfera que prende o leitor do início ao fim, com um toque de mistério e angústia que nos deixa com um frio na espinha. Não deixem de ler esse conto para saber como ele termina. Tenho certeza que vocês irão adorar. Agora vamos mergulhar em uma de suas histórias mais perturbadoras, O Gato Preto. Minha gente, esse conto é fantástico, perturbador e surpreendente. O conto começa com um narrador aparentemente comum, que em sua infância era conhecido pela docilidade e humanidade, tinha um coração tenro e era afeiçoado a animais. Ele se casa cedo com uma mulher que também gostava de animais. Eles criavam pássaros, peixinhos, um cachorro, um coelho, um pequeno macaco e um gato preto. O gato se chamava Plutão e era grande e formoso e de uma sagacidade surpreendente. Plutão era o animal preferido do narrador. Com o tempo, o narrador vai se afundando no vício do álcool. Esse vício o transforma, revelando um lado sombrio e violento. Ele passa a destratar sua esposa a ponto de bater nela. Ele começa também a destratar os animais, com exceção de Plutão. O álcool só fazia sua condição piorar mais ainda. Certa noite, ao chegar em casa embriagado, ele agarra o gato com tamanha violência que ele responde com uma mordida. Possuído então com uma fúria demoníaca, ele saca de um canivete e arranca um olho do pobre animal.
Depois disso, o gato muda totalmente com o dono, evitando-o sempre. Mas a perversidade de seu dono só aumentava. Não aguentando mais, o dono mata o gato enforcado. Na noite em que cometeu tal crime com o animal, ele acorda com seu quarto pegando fogo. O fogo acaba devorando toda a casa e ele e sua esposa e uma criada quase não conseguem sair ilesos. No dia seguinte, ele volta ao que restou da casa. De pé, apenas uma parede, que era uma parede do seu quarto, em que ele pôde ver gravada na parede a imagem gigante de um gato com uma corda no pescoço. Ele fica muito impressionado e por meses não consegue livrar-se do fantasma do gato. Em um prostíbulo, ele vê em cima de barris de vinho um gato preto, muito parecido com seu Plutão, com exceção que esse tinha uma mancha branca, grande. Ele se agrada do animal e o leva para casa. Porém, logo em seguida, passa a ter aversão ao animal, principalmente quando reparou que o gato não tinha um dos olhos. Ele nota ainda que a mancha branca no gato ganhava a forma de uma forca, o que o deixa mais atormentado ainda. Nesse conto, Poe explora temas profundos como o impacto do vício, a violência e a autopunição através de uma narrativa envolvente. Ele nos leva a questionar até onde uma pessoa é capaz de ir quando dominada por seus demônios internos. E o final? Bem, o final é surpreendente e perturbador. O conto Gato Preto é um texto que você quer devorar logo de tão envolvente que é. Tenho certeza de que vocês irão adorar esse conto. Não deixem de lê-lo. Edgar Allan Poe foi um mestre em construir histórias envolventes e perturbadoras, que nos fazem questionar nossa própria sanidade. Com sua habilidade única em criar atmosferas densas e personagens profundos, ele se tornou uma referência fundamental para a literatura de terror e mistério. Se você gosta de histórias que mexem com a mente e exploram os segredos mais obscuros da alma humana, Edgar Allan Poe é a leitura obrigatória. O Gato Preto e A Queda da Casa de Usher são apenas a ponta do iceberg do universo sombrio que ele criou. E aí, ficou com vontade de conhecer mais sobre essas histórias? Se já leu alguma dessas obras ou outras de Poe, compartilhe aqui nos comentários a sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também adoram literatura de terror. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!